Olá, pessoal. Nessa videoaula vamos fazer um breve histórico da língua portuguesa. Vamos considerar que a língua portuguesa ela tem sua origem no latim. O latim era a língua do Império Romano. Então, à medida em que o Império Romano foi avançando em suas conquistas pelo mundo, foi levando a sua língua, né? Essa língua foi sofrendo variações com o tempo e nós chegamos às nove latinas. As nove latinas são as nove línguas de origem latina. Então é o caso do português, do italiano, do francês, do catalão, do castelhano, do romeno, para citar algumas. Essas línguas, se você observar bem, você comparar, por exemplo, a língua portuguesa com o italiano, você vai encontrar palavras comuns do português e do italiano. No francês, a mesma coisa. No castelhano, a mesma coisa. No espanhol, né? Porque o castelhano, na verdade, é uma variação do espanhol. Então, você vai encontrar palavras comuns, algumas enganosas até, porque existe a palavra é a mesma, né, em sua escrita, mas tem um significado lá e outro cá. Isso também acontece. Mas essas línguas, elas têm uma origem comum, que é o latim. Bom, o latim vai para a Península Ibérica, né, através das conquistas romanas, e na Península Ibérica, que vem a ser a Lusitânia, onde Portugal, né, começa a surgir na próxima Galícia, daí esse Galícia que dá origem ao português inicial chamado de galego-português. Então, né, esse galego seria o idioma falado na Galícia e que o nosso português, como conhecemos hoje, tem sua origem nesse galego-português. Você vai encontrar esse galego-português nas cantigas de amor, nas cantigas de amigo, de maldizer e de escárnio, lá do trovadorismo, né, que vocês naturalmente viram isso em literatura, né, a literatura medieval portuguesa. E ali as canções, as cantigas, perdão, elas eram escritas utilizando esse galego português. Com o tempo vai passando e esse galego português vai dando lugar, vai se ajustando, né, ao que nós conhecemos hoje como língua portuguesa. Então, assim como o galego vem de Galícia, né, o idioma ali falado na Galícia, esse termo luso que nós utilizamos muito aqui no Brasil, né, ele também tem a ver com Portugal. Quando você fala os Lusíadas, por exemplo, né, os Lusíadas da obra do Luís Vaz de Camões, é a mesma coisa que os portugueses, né, os lusos, o pessoal da Lusitânia, né, daí o nome os Lusíadas. Enfim, então, o latim ele foi ensinado nas escolas brasileiras até os anos 60, se não me falha a memória. Se não me falha a cachola, foi na ditadura militar que o latim foi retirado do currículo obrigatório. O currículo obrigatório na escola pública, gente, o latim, né, como matéria obrigatória do currículo escolar brasileiro, ajudava muito nessa coisa de entender melhor a língua portuguesa. Porque, veja só, com uma palavrinha só, vamos pegar um sufixo como sida. Sida é um sufixo de origem latina que significa aquilo que mata. Então, a partir dessa terminação sida, olha, aí você entenderia com muita facilidade o significado de homicida, que é aquele ou aquela que mata o ser humano, suicida, que mata a si mesmo, né? Vermicida, que mata o verme, inseticida, que mata o inseto, né? Então, com exceção de Aparecida, que é nome próprio, outra origem, essas palavrinhas terminadas em cida, elas indicam aquilo que mata alguma coisa, ou que mata alguém. Se você pegar o sufixo como um duto, e aí duto é aquilo que conduz. E aí você tem aquoduto, que conduz água, oleoduto, que conduz óleo, gasoduto, que conduz gás. Aí na política, né, recentemente nós tivemos muito o uso de propinoduto, que conduz propina. Aí você tem viaduto. Viaduto é aquilo que conduz a via, né? Porque viaduto, via é rua.
Então, o duto que conduz. Então, o viaduto é aquela elevação que conduz, né, de uma via a outra. Então, a partir de algumas terminações, né, você entenderia um conjunto significativo de palavras. Por exemplo, vamos pegar o caso de, da palavra cadáver. A palavra cadáver, ela é construída na língua portuguesa como se fosse uma espécie de sigla, né? Ela é carne data verminus, ou seja, é uma expressão, né? Carne data verminus, que é carne dada aos vermes. Então, de carne dada aos vermes, né, se pegou a primeira sílaba de cada uma das três palavras que formam essa expressão e se formou cadáver, né? Se fez os ajustes, né? Tirou o R, por exemplo, né, da primeira sílaba e tal, e surgiu assim a palavra cadáver. Então, o que é cadáver? Carne dada aos vermes, né? Então, uma série de coisas se torna muito mais fácil com conhecimento, se tornaria muito mais fácil com o conhecimento básico de latim. Tá? Eu estudei latim no seminário e na faculdade de letras, né? A primeira faculdade que eu fiz foi letras, e aí no curso de letras a gente estuda latim. E depois no seminário, né, de teologia também estudei latim. Agora, a gente não usa, não fala regularmente, né, a gente efetivamente perde, né, eu não domino o latim. Para fazer uma leitura de um texto longo não dá para mim. E um texto curto, frases curtas, né, eu preciso de um dicionário de latim para fazer as traduções. A gente perde a prática de uma língua quando não é a nossa língua pátria. Se a gente aprende, mas a gente não fala regularmente, né, a gente vai perder gradativamente, e é o que aconteceu comigo, por exemplo, em relação ao latim. Agora, além da contribuição do latim, no caso, para formar a língua portuguesa como nós conhecemos aqui no Brasil, a língua portuguesa como um todo, né? Porque o que nós temos são variações nos países, né? O português é falado em 8 países. Um desses países é de onde vem a origem da língua, né? Que é Portugal. Que aí Portugal, assim como o Império Romano levou o latim para vários lugares do mundo, Portugal levou a língua portuguesa também para vários lugares do mundo, né? Em suas navegações, né? Naquela fase de conquista e colonização. Então trouxe para o Brasil, que é o único país aqui da América colonizado por portugueses, levou para a África, né, para os 5 países africanos que falam português: Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Levou para o Timor-Leste, né, na Ásia, né, e para algumas colônias chinesas. Por exemplo, há algo de português em colônias chinesas, né, por onde o Portugal andou e deixou lá suas marcas. Hong Kong é um desses casos. Então, enfim, a contribuição do latim foi fundamental, né, porque é a base da língua portuguesa. E além do latim, a língua grega. A língua grega influenciou muito, né, porque o grego chegou para nós a partir do Novo Testamento, né, porque à medida em que o cristianismo avançou pelo mundo, o conhecimento de grego foi vindo junto, né, já que foi o texto original do Novo Testamento, em que o Novo Testamento foi escrito. E também nós tivemos absorvemos muitas palavras gregas a partir das ciências. Então, em bula de remédio, a gente encontra um monte de palavrinhas, né, com a terminação it, por exemplo. Esse it que significa inflamação. Então, tudo que acaba em it é inflamação de alguma coisa, né? Rinite, inflamação do nariz, né, porque rino é nariz no grego. Aí bronquite, inflamação dos brônquios, flebite, inflamação das veias, e mais um monte de it que se tem, né, nas bulas de remédio. Aquele final, as especialidades médicas, por exemplo, a ginecologia, aí também de origem grega, né, porque gineco no grego é mulher, e logia é estudo, então ginecologia é estudo da mulher.
E nós temos no grego uma palavra, gineco, para a mulher, né, o ser humano do sexo feminino, e a palavra andro para o ser humano do sexo masculino. E nós temos a palavra antropo para o ser humano de modo geral, independente de sexo. Então, gineco é a mulher, ginecologia. Andro é o homem, andrologia. E antropo é o ser humano, da antropologia. Então, antropologia é o estudo do homem, mas não no sentido de homem, o elemento masculino da espécie, no sentido de homem, o ser humano. Tá? Agora, a andrologia, o andrologista é o médico que estuda o homem. No Brasil não é tão comum você encontrar essa especialidade. Quem faz esse papel de andrologista quase sempre é o urologista, né? Porque o uro é aquele médico. O uro se refere às vias urinárias. E aí o urologista que cuida dessa parte. Tá? Além do latim, além do grego, nós tivemos a presença dos dialetos indígenas. Então, isso vai fazer com que o português do Brasil seja tão diferente do português de Portugal, né? Porque o português de Portugal se manteve menos influenciado. Eu não quero usar a palavra contaminado, porque parece que eu estou me referindo aos outros idiomas como sendo algo negativo, e não é, né? Porque essa palavra contaminado quase sempre tem um sentido pejorativo. Mas não estou usando nesse sentido, tá? Estou usando no sentido de receber influência. Então, uma contaminação positiva, digamos assim. Então, o português do Brasil recebeu influências que o português de Portugal não recebeu. Então, aqui, né, quando chega aqui o português de Portugal e se encontra com os dialetos indígenas, em especial o tupinambá, né, o tupi-guarani, que vem gerar o tupi-guarani, já há uma modificação significativa. Depois, os africanos escravizados aqui, eles trazem também os seus idiomas. Então, você tem principalmente o idioma iorubá, né, quando começam a chegar aqui os negros da Nigéria, e o kibundo, né, o quimbundo, o idioma quimbundo, quando começa a chegar aqui os negros escravizados de Angola. Então é essa mistura desses idiomas africanos com as línguas indígenas, com o português, deu esse português que nós conhecemos aqui no Brasil, bem diferente do português de Portugal. Aí mais tarde nós tivemos os holandeses, os franceses, aí os árabes. Nós tivemos depois as imigrações, né, o período de imigração no final dos anos 1800, né, início dos anos 1900, nós tivemos um processo migratório significativo, e depois na Segunda Guerra Mundial. Então nós recebemos refugiados ou operários, né, porque quando acaba a escravidão, o Brasil foi muito cruel nesse sentido, um dos países mais sacanas, né, com o fim da escravidão oficial. O negro que foi liberto, entre aspas, ele não podia ter terras, não podia ter terras em nome dele, não podia ser proprietário, e ninguém pagava salário a eles. Então, o que esse negro liberto, entre aspas, ia fazer para comer, para sobreviver? Né? Muitos deles optaram por continuar nas senzalas, porque continuaria trabalhando ali em troca de comida, né? Como sempre foi. E aí os negros, eles gradativamente vão sendo banidos da lavoura, porque olha só a lógica, né? Olhe pela lógica das coisas. Se você tem toda uma população, um monte de gente aqui, milhões de africanos escravizados, né? E de negros já nascidos aqui, escravizados ao longo do tempo, e aí você acaba com a escravidão negra. Então, qual seria a lógica? Bom, já que esse pessoal todo que era escravo agora conhece bem a mão de obra, conhece bem a rotina, né, das fazendas, o trabalho, bastaria agora você dar um salário para eles, né? Você daria um salário para eles, daria um cantinho para eles plantarem em algum dia da semana e pronto, né, estaria resolvido. Não foi isso que o Brasil fez. O Brasil começou a incentivar a vinda de imigrantes europeus. Por quê? Para branquear a população. O objetivo da vinda dos imigrantes europeus para trabalhar aqui no início dos anos 1900, fim dos anos 1800, né, depois do fim da escravidão oficial, e início dos anos 1900, a intenção era trazer esse pessoal da Europa para branquear a população brasileira. Então, se incentiva, né, um monte. E aí chega aquele monte de italianos, né, de vários outros lugares da Europa,
porque a vida na Europa estava difícil, né? Com a aproximação da Primeira Guerra Mundial, depois com a Segunda Guerra, então essas vindas de grupos, né, se favorecer vieram trabalhar aqui na nossa agricultura, né, pós-escravidão. E esse pessoal também trouxe as línguas deles, né? Daí nós temos muitas palavras na língua portuguesa que é de origem árabe, como açúcar, como mostarda, como quibe e mais um monte de palavras. Aí nós temos um monte de palavras do francês, um monte de palavras do inglês. Numa outra videoaula especificamente sobre estrangeirismos, aí nós falaremos de exemplos, né, mais detalhados dessas línguas modernas, né, da contribuição delas para a formação da língua portuguesa como conhecemos aqui no Brasil. Então, ou seja, né, todo esse processo fez com que o português falado no Brasil seja diferente do português falado em Portugal. E o português falado na África é um português muito mais próximo ao português de Portugal com quem eles tiveram contato. Tá? E aí, assim se formou a língua portuguesa, né, e a língua portuguesa brasileira. Poderíamos até chamar a língua portuguesa do Brasil de língua brasileira, né? Mas aí é toda uma questão histórica, toda uma questão política, né? Porque como a origem da língua foi do colonizador, então Portugal se sente meio que o dono da língua. Então não seria admissível, né, chamar a variante aqui de língua brasileira. E aí ficou língua portuguesa mesmo. Mas quando a gente compara com o português de Portugal, até o significado de palavras se tem muitas diferenças. Aqui no Nordeste brasileiro, por exemplo, rapariga é uma prostituta. E em Portugal, rapariga é uma menina, uma donzela. Né? Olha que diferença absurda de significado. A palavra é a mesma. O goleiro aqui do Brasil, lá em Portugal, é o guarda-rede. Né? O gramado aqui do Brasil, lá é relvado. A camiseta é camisola, né? Isso aqui é uma camisola. Aí no português de Portugal. Enfim, há muitas variações, muitas mudanças, porque o português de Portugal não teve contato com tantas línguas estrangeiras como teve aqui o português do Brasil. Tá? É isso que explica a nossa língua ser tão diferenciada. Eu, particularmente, não sei se por ser brasileiro, mas eu acho muito mais bonita essa forma, o português brasileiro. Eu acho lindíssimo, né? E com suas variantes regionais, então eu acho um espetáculo. Não que eu tenha nada contra o português de Portugal, evidentemente, mas se eu tiver que escolher a versão mais bonita, eu prefiro a versão brasileira, muito mais rica, né? Porque recebeu muito mais contribuições. É isso então por hoje, galera. Um abraço para todas e todos.